A reencarnação. A reencarnação é uma das doutrinas muito difundida em nossos dias, principalmente pelo Espiritismo, crendo na comunicação dos vivos com os mortos e no ciclo contínuo do nascimento, morte e renascimento para aperfeiçoamento espiritual de pessoas. A reencarnação seduz político, artistas, empresário e estrela do cinema, pessoas que possuem um grande poder de influência. Baseia-se também na prática das boas obras, desprezando assim a justiça de Deus, que vem por meio unicamente da fé no Senhor Jesus Cristo. Desta forma, a pessoa que crê na reencarnação acredita que as boas obras fazem parte de sua vida para amenizar as agruras da vida passada ou futura. A palavra de Deus deixa bem claro que o homem morre apenas uma vez. Isso está em Hebreu 9, versículo 27. O inimigo, pela reencarnação, ilude a humanidade, oferecendo uma falsa possibilidade de se consertar erros de uma vida anterior em uma vida posterior, e mesmo de buscar a perfeição. O mais curioso é que, normalmente, só grandes vultos da história retornam para reencarnar. Quem nunca ouviu um adepto de reencarnação dizer que em uma vida passada foi Cleópatra, Napoleão ou Júlio César? O Evangelho de Cristo em nada concorda com a doutrina de reencarnação. Considerando a reencarnação como a má notícia e o Evangelho como a boa notícia, como realmente o são, temos as seguintes proposições. A má notícia cobra a dívida até o último centavo. A boa notícia perdoa a dívida. Gálatas 2, versículo 13 e 14. A má notícia deixa todo o fardo nas costas do devedor. Ele que se vire. A boa notícia transfere todo o fardo para os ombros de Jesus Cristo. Isaías 53, versículo 5. A má notícia coloca o devedor num ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento. A boa notícia coloca o devedor no patamar do paraíso. Lucas 23, versículo 43. A má notícia transfere o devedor de cadeia em cadeia. A boa notícia tira o devedor da cadeia. Gálatas 1, versículo 13 e 14. A má notícia fala de muitas mortes. A boa notícia fala de uma só morte. Hebreus 9, versículo 27. A má notícia prega o renascimento. A boa notícia prega a ressurreição. João 11, versículo 25. A má notícia promete iluminação. A boa notícia promete glorificação. Romanos 8, versículo 18. A má notícia glorifica o homem. A boa notícia glorifica a Deus. A má notícia estimula as boas obras como instrumento de purificação. A boa notícia estimula as obras como instrumento de adoração. Mateus 5, versículo 16. A má notícia é atribuída em grande parte à revelação dos espíritos mortos. A boa notícia é atribuída à revelação do Espírito do Deus vivo. Isaías 8, 19 e versículo 20.